eu receber aqui em casa, virtualmente, desde o Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, o jornalista Marcelo Auler, um dos melhores jornalistas do Brasil, que teve uma influência decisiva no andamento da Lava Jato, ele e Luiz Nassif. E eu queria começar a perguntar, Marcelo, como é que você se sente tendo passado pelo que você passou no auge da Lava Jato, quando todos aqueles processos vieram para cima de você? Hoje, em retrospectiva, você consegue dar uma risada ainda ou está bravo? Não. Eu dou o quê? Eu me sinto satisfeito porque, primeiro, eu quero dizer uma coisa a todos os seus ouvintes, que o Azenha está sendo exagerado nessa questão de dizer que é um dos principais, um dos melhores. Não tem nada disso. Eu sou um mero repórter. Há 46 anos eu corro atrás de notícia. E correndo atrás de notícia, eu ouço o maior número de lados que é possível. É claro, você tem as suas pretensões, as suas deduções, os seus... tenho tudo isso, como qualquer cidadão comum, mas eu tento ouvir todos os lados. Nem sempre na Lava Jato eu consegui ouvir todos os lados, porque alguns lados se fecharam para mim. O juiz Sérgio Moro, em determinado momento, me pediu que eu não procurasse mais. Ele disse que as minhas matérias estavam sendo incômodas, estavam ficando estranhas. E a primeira vez lá, eu fui para conversar com o Sérgio Moro. Eu conheci o Sérgio Moro. Quando eu baixei lá, eu baixei na Lava Jato, em Curitiba, em junho, julho de 2015, um ano depois. Eu conheci o Sérgio Moro em 2007, fazendo uma reportagem para o Estadão sobre a Operação Fênix, que envolvia o Fernandinho Beiramar, Paraguai, drogas, essas coisas todas. E ele não quis conversar muito comigo, não sei o quê, deu aquela. E eu continuei lá conversando. Os procuradores não quiseram conversar comigo. Os procuradores sabiam que eu estava lá. Marcaram uma entrevista coletiva e não me avisaram. Eu fiquei sabendo da entrevista coletiva pelo Luiz Nassif, num telefonema. Ele disse, vai ter uma coletiva aí na sexta-feira. E eu adiei meu voo. E, curiosamente, tudo por minha conta. Eu bancando as minhas viagens. Naquela viagem, até, um amigo meu me ajudou a pagar porque ele queria que eu pensasse num livro com ele. Então, eu paguei algumas coisas e ele pagou algumas outras. A maioria das outras foi por minha conta. Voltei lá, muitas vezes dirigindo o meu próprio carro, parando em São Paulo, na casa do Nassif, depois continuava lá para Curitiba, pagando hotel. Depois eu consegui hospedagem em Curitiba, com uma advogada que virou minha amiga, minha grande amiga, Ivete Caribé, que me ajudou muito. E aí eu comecei a fuçar e a ouvir todo mundo. E aí começaram a surgir, desde junho, julho, as histórias que a imprensa não contava ou contava superficialmente, como a do grampo na cela do Alberto Youssef. Justamente. Contaram, mas não insistiram nisso. Isso era o fruto podre. A história a tese de que é o fruto da árvore podre. Ou seja, a árvore foi plantada com defeito, com podridão, porque usaram um grampo. E o Moro diz assim, não, mas não tem nenhuma insinuação, nada do grampo que estaria nas denúncias. Por quê? Porque eles puseram um grampo para ouvir a conversa dos brasileiros que tinham acabado de ser presos, e aí, nos interrogatórios, eles não falavam do grampo, mas eles perguntavam os assuntos que eram conversados. Eles queriam levantar fios de meada para puxar a meada através desses grampos. E assim foi que eu comecei a ouvir as pessoas, comecei a descobrir que tinham algumas outras ilegalidades, insisti nessas teses, comecei a procurar pessoas, eles próprios. Me lembro que o Dallagnol veio ao Rio nessa época para fazer uma palestra numa igreja, num colégio batista, aqui na rua José Gino, na Tijuca, e eu fui lá e me apresentei. Só que eu tinha mandado um recado por um outro procurador de que eu tinha algumas informações relacionadas a um alvará que eles
a Polícia Federal conseguia, junto ao juízo estadual de Pinhais, um alvará, que eu não sei se é totalmente legal ou não, que autorizava os agentes, na investigação de drogas, saberem com a operadora do celular a quem pertencia o número e para quais números aquela celular tinha ligado, para fazer cruzamentos. Não deixa de ser uma quebra de dados, mas era genérico, não era em cima do celular tal. Ele dava de uma forma genérica porque os agentes diziam que estavam investigando tráfico em Pinhais, e seria tráfico internacional, alguma coisa assim. Uma coisa muito genérica, muito esquisita. Até porque o juiz saiu da vara e levou com ele o caso. Coisa que eu nunca vi. Mas o juiz me atendeu, confirmou que era verdade aquilo e disse, mas eu não autorizei nada com relação à Lava Jato. Se alguém usou com relação à Lava Jato, me traíram. E, na verdade, houve uma tentativa, segundo eu soube do delegado Igor, de pegar 2 números que a Lava Jato tinha interesse e entregar a esse pessoal da DRE que falava com essas operadoras para saber de quem eram. E as operadoras pularam, parece que foi a Claro, pulou do tamanho e disse, epa, isso aqui é número da Câmara dos Deputados. Nós não podemos fornecer nenhuma informação, só o Supremo. E eram, depois eu vim saber, os celulares do André Vargas e daquele outro baiano, esqueci, do André Vargas do PT e um do PP, que acabou sendo preso com ele na mesma época. Sim, me fugiu agora. Argolo? Argolo pode ser? Não. Não sei, não. Não sei. E aí aconteceu isso, né? Eu fui descobrindo essas histórias e fui contando essas histórias. E todas elas mandando e-mail para os procuradores, para os delegados, pedindo informação, e eles não deram muita bola. Quem era Marcelo Auler? Já não era de nenhum grande jornal. Um blog pequeno. A única coisa que repercutia que os outros blogs davam. Entende? Agora, Marcelo, quando veio o primeiro processo? Blog. 2016. Tendo um blog pequeno, por que processar? Porque, na minha avaliação, olhando em retrospectiva, eles não queriam nenhuma voz dissidente. Eles estavam fazendo alguma coisa errada. Não queriam, claro que não. Não queriam, claro que não. Quem te processou primeiro? A Érica. Érica Malena. Érica Mialik Marena. Por causa de 2 reportagens que eu escrevi no blog, que eram 2 cartas abertas. Uma era uma carta aberta e a outra era uma reportagem ao Eugênio Aragão, falando do Eugênio Aragão. Foi quando o Eugênio virou ministro. Essa coisa de você ser repórter há 46 anos, né? Eu conheci o Eugênio em 1988, 87, 88, lá em Rio Maria, no Pará. Conheço lá. Ele atuando como auxiliar do Procurador Federal de Direito do Cidadão, Wagner Gonçalves, foram lá por conta das ameaças aos líderes sindicais. E eu fui lá por conta do mesmo motivo. E aí eu conheci lá ele e o Santoro, Roberto Santoro, que depois largou o Ministério Público. Quando o Eugênio vira ministro, ele me convida para a posse dele, a gente não se falava há muito tempo. E aí ele me conta, numa das conversas, de que ele também foi vítima de vazamento dos delegados da Polícia Federal na época do Banestado, ou de um outro caso qualquer, em que os policiais estavam indo a Nova York, buscando as informações em Nova York, e não passando pelos trâmites legais, o DRCI. E o Antônio Fernandes, o então procurador-geral, mandou o Eugênio a Nova York alertar, olha, isso não pode ser assim, porque vão anular qualquer processo no Rio se isso chegar lá trazido debaixo do braço. Era o Morgenthau, né? Morgenthau era o promotor de Nova York. Eu acho que sim, era. Grande amigo do nosso colega da Isto É, que me fugiu o nome agora, que foi meu colega correspondente. Sim, exatamente. O Morgenthau, o Osmar. E aí o Morgenthau
é quem passava as informações para os procuradores. Ele passava dentro dos trâmites que ele achava que eram legais. Mas os procuradores Sim. pegaram todo o material lá com ele, da investigação feita nos Estados Unidos. Então, eu escrevi uma matéria dizendo que o Eugênio já tinha sido vítima do grampo, e a outra era uma carta aberta, alertando a eles algumas das ilegalidades que tinham na Polícia Federal de lá. O grampo ilegal, o grampo no fumódromo, que era um vão de escada lá, e outras pequenas coisas. Eu tinha tido, àquela altura, porque o que acontece? 2014 vem o grampo ilegal, começa aquela discussão. No final de 2014, a Juliana do Alibe publica no Estadão as páginas de delegados da Polícia Federal no Facebook fazendo campanha para o Aécio Neves. Justamente. Batendo no Lula e na Dilma. Isso deixou o grupo de delegados da Lava Jato muito chateado, correram atrás para saber como é que tinha se vazado isso. E isso vazou por um delegado que achava que essas ilegalidades iam dar problema e estava querendo denunciar as ilegalidades da Lava Jato, não conseguia ser ouvido dentro da instituição, tentou o diretor de inteligência policial em Brasília, tentou isso, tentou aquilo e não conseguia. Então, ele resolveu, junto com um advogado, procurar o Márcio Tomás Bastos, para, via Márcio Tomás Bastos, fazer chegar isso ao Cardoso, o então ministro. E aí eles procuraram um advogado lá de Curitiba, que era o representante do escritório do Márcio Tomás Bastos, em Curitiba. Através desse advogado, tiveram contato, foram a São Paulo e encontraram o Augusto Botelho, um advogado que trabalhava na época com o Márcio. Tinha ido para o Ministério, tinha voltado do Ministério com o Márcio. Depois, hoje, ele trabalha com a Dora Cavalcante. E esse delegado levou essas páginas da Facebook e entregou ao Márcio. E o Márcio passou para jornalista, que fez o papel dela e publicou. Quando os delegados começam a investigar, eles descobrem que foi esse delegado, Paulo Renato Herrera, quem entregou. Por que eles descobrem? Porque aquele advogado, que era correspondente do Márcio, bateu com a língua nos dentes. Foi lá e falou. Depois virou advogado de delatores também. Né? Houve um racha nas amizades ali. E ali começou uma perseguição grande. Né? Começou uma perseguição. Em 2015, eles inventam que havia aquele... No final de 2014, eles começam, com a ajuda dos nossos colegas de imprensa, começam a falar em dissidentes da Polícia Federal, policiais que queriam vender por milhões de dólares um dossiê sobre a Lava Jato, e começam a criar uma imagem e acabam forçando a abertura de um inquérito, que é o inquérito 737, para investigar esse pessoal. Como eles conseguem isso? Eles tiram da penitenciária a Nelma Codamo, doleira, já condenada a 14 anos de prisão, já cumprindo pena penitenciária. Eles levam para a Polícia Federal e negociam que, se ela desse um depoimento confirmando aquela história, iria da penitenciária e voltaria para a custódia da Polícia Federal. Ainda há um ano atrás, mais ou menos, ela me manda um zap, conversamos por zap, e ela confessa para mim, eu troquei meu depoimento por um prato de comida e por um cobertor. Eu emagreci 15 quilos na penitenciária. Eu precisava cuidar de mim. Hoje ela está sendo processada por falso testemunho, por delação, falsa delação. E assim eu soube que existia esse inquérito. Esse inquérito era sigiloso.
E alguém me mostrou um depoimento desse inquérito, o do Paulo Renato. Não me deram papel, me deixaram ler, eu simplesmente li em voz alta com o gravador ligado. E depois de gravei tudo, eu tinha o depoimento. E com base nisso eu escrevi o que ele falou, que a Érica era costumeira de vazar coisas para a imprensa porque ela defendia a tese de que nessas grandes operações precisava trabalhar com a imprensa para não deixar os políticos terem influência no caso. Isso é um método de trabalho. Sim, aquele famoso texto do Moro, em que ele analisa a mãos limpas italiana, ele Daí que eles tiram isso. Escreve aquilo ali, está ali a cartilha Moro. Por isso que eles vazavam tudo. E achavam que tinham vazado para mim. Vazaram, não deixam de vazar. Mostraram o depoimento. Só que eu tinha a íntegra do depoimento. Entende? E ela dizia que eu não podia ter tido acesso, porque aquilo era sigiloso. Ora, jornalista sabe como trabalhar para ter acesso a coisas sigilosas. Basta ter fontes boas, fontes que confiam em você. E não foi o Paulo Renato. Paulo Renato não falava comigo. Estava nervosíssimo, de licença médica. Foram outras pessoas que conversaram comigo. E aí ela entrou com processo por causa disso. Mas não satisfeita, porque como eu escrevi também uma matéria para a Carta Capital, ela entrou com processo contra o blog, entrou num processo contra eu e contra a Carta Capital, e depois entrou com processo criminal contra mim, no Rio. Já ganhei 2, e o da Carta Capital está parado. Mas, como é o mesmo processo que eu já ganhei lá, dificilmente ela conseguirá alguma coisa, porque já está tudo provado que o que eu falei é verdade. Está no depoimento, eu transcrevi depoimento. Entende? Teve outro processo, Marcelo? Teve. Esses 3 dela. Depois teve um do Maurício Moscar de Grilo, que é o cara que fez a falsa sindicância do grampo. Fez uma sindicância para dizer, não, esse grampo já estava aqui desde Fernandinho Beiramar, estava desativado, não gravou nada, não houve gravação ilegal. Aí, isso foi em 2015, o agente vê que a coisa está degringolando e confessa, não, eu botei um grampo. Quando vai se ver, o aparelho que ele disse que estava lá desde Fernandinho Beiramar era um aparelho de escuta da própria Polícia Federal, que só chegou no Paraná, mandado pelo Departamento de Diretoria de Inteligência Policial lá de Brasília, para cá da superintendência, e ele só chegou no Paraná 8 meses depois do Fernandinho ter saído de lá. Então, não podia ser o mesmo. Entende? Não era o mesmo. Mas o Moscard, Moscard estava chefiando um grupo que existia, não sei se ainda persiste, eu acho que ainda existe, na Polícia Federal, chamado Grupo de Investigação Sensível, GISE. Esse grupo geralmente fica numa sede fora da superintendência, trabalha basicamente com escuta e inteligência, geralmente voltado para o tráfico. Fizeram bons trabalhos, mas algumas vezes foram além. E eu fiz uma matéria mostrando que, ao assumir o GISE, o Moscard, a delegacia, que era o antigo posto de entrega de passaporte lá da Polícia Federal, no centro de Curitiba, ele fez uma reforma, criou uma churrasqueira, uma cozinha gourmet, botou não sei o quê, e gastou que ninguém sabe de onde veio. E eu denunciei isso, e aí ele ficou danado da vida. Só que eu tinha foto. As fotos estão lá. Agora, só que o Moscard fez o seguinte, o Moscard, ele entrou, porque a Érica entrou com a ação no juizado de pequenas causas e conseguiu uma censura. Me censurou as 2 matérias. Antes do juiz se citar. Nem me ouviu e já saiu censurando. O Moscard foi e entrou num juizado de pequenas causas e pediu a censura. A juíza aceitou a ação, mas não deu a censura. Uhum. Ele, satisfeito,
entrou num outro juizado, em um outro bairro, com a mesma ação, pedindo a censura. Ali, a juíza disse, não, você mora no outro bairro, não é aqui, esse bairro não é o seu, vai lá para a sua jurisdição. Aí ele, não satisfeito, entrou no terceiro juízo, dando o endereço da superintendência, onde ele trabalhava. Aí a juíza aceitou a ação e deu a censura de 8 matérias. Aí ele foi naquele primeiro e desistiu daquele primeiro. Entende? E aí ficou com essa. Só que aí houve uma grita. Né? Agora mesmo eu estava vendo nessas transcrições de diálogos que a defesa do Lula está apresentando no Telegram, tinha lá um cara assim, como o Hélio Gaspari defendendo o Marcelo Auler por causa da censura, da suposta censura. O outro dizendo assim, editorial da Folha, porque esses caras não percebem que a imprensa, mesmo a corporativa, em termos de liberdade de imprensa, não brinca. Porque se hoje sou eu atingido, amanhã são eles. Sim. E todos. E o Hélio não fez isso para puxar saco de ninguém, fez por convicção de que não pode ter censura. Entende? Não pedi nada ao Hélio, ele fez por conta própria. E aí houve essa grita, a juíza sentiu que alguma coisa errada estava acontecendo, porque estava tendo muita grita, o Globo deu matéria, a Folha deu editorial. Ela foi olhar o processo e descobriu que ele deu o endereço da superintendência, mas na hora de botar o comprovante de endereço, botou a conta de luz da casa dele. A casa. Aí ela anulou tudo, disse, opa, peraí, calma, extinguiu o processo. E ele desistiu. Teve esses 2 caras, e depois, um ano e meio depois, um outro delegado, Mauat, entrou com outra ação comigo, mas esse daí foi mais engraçado ainda, porque o que aconteceu? Ele estava na Lava Jato, em março, abril, mas em fevereiro ele tinha se inscrito num concurso de remoção interna da Polícia Federal. Quando veio junho, ele foi classificado nesse concurso e mandaram ele para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O que ele fez? Ele foi para lá, tomou posse lá, ficou uma semana, e aí convocaram ele para trabalhar em Curitiba. Aí ele voltou para Curitiba ganhando diária. Mas aí, Santa Cruz do Sul ficou vazio. Precisava... Aí pediram a Curitiba, Curitiba mandou um delegado emprestado para Santa Cruz do Sul, pagando diária. Só que o Mauat estava ganhando diária para continuar morando na cidade que ele já morava, que era Curitiba. E que ele pediu para ir para Santa Cruz do Sul, depois ele, inclusive, nessa ação, diz que pediu para ficar perto dos pais. Ora, ele pediu para ficar perto dos pais e voltou para Curitiba. Anos depois, quando ele foi devolvido, o Daiello acabou com isso, mandou ele de volta para Santa Cruz do Sul, ele veio para o YouTube e fez uma live dizendo que precisavam pressionar a Polícia Federal porque estavam querendo acabar com a Força-Tarefa, querendo acabar com a Lava Jato, que isso eram uns políticos corruptos que estavam mandando, isso, e fez um auê. E aí eu fiz uma matéria só questionando ele. Delegado Mauat, é por convicção ou pelas diárias? A matéria questionava, o senhor quer ficar na Lava Jato por convicção, que está lutando contra a corrupção, ou pelas diárias que o senhor está ganhando? Aí ele resolveu... Quanto que era diária Eu não sabia, era merreca, R$200, mas eu não sabia. Ele não falava, a Polícia Federal não mostrava, ao contrário do Ministério Público, que mostra, a Polícia Federal diz que isso é dado sigiloso. Eu tentei e não conseguia. Ele entra com um processo 1 ano depois da matéria sair, lá em Santa Cruz do Sul. Aí o que significa, Zenha? É você jogar, porque é processo de juizado de pequenas causas, você tem que estar na primeira audiência, nem sempre a primeira audiência é aquela para conciliação, nem sempre a primeira audiência é para você ser interrogado. Eu tive que ir 2 vezes, eu tive que arranjar advogado, graças a Deus que foi pro bono, entrou na turma que defende o nosso trabalho, e aí começaram a trabalhar de graça.
Eu tive que ir para Porto Alegre, fui de carro uma vez, fui de avião outra vez, pagando as despesas, ficando hospedado. Fomos para Santa Cruz do Sul no carro do advogado, que não deixava nem eu pagar a gasolina, né? 2 vezes. E aí eu ganhei a ação. Só que aí, quando ele entrou com a ação, ele não percebeu que eu passei a ter direitos ali na ação. E aí uma das coisas que eu pedi foi que o juízo solicitasse à Polícia Federal a quantidade de diárias que ele tinha recebido. Ele recebeu R$ 98 mil só de diária, cara. 98 mil em 2 anos. Isso era de... Ou seja, diária de R$ 200, mas ele ganhou muita diária. Está lá no processo. E o juiz me deu ganho de causa, e ele desistiu, nem recorreu. Entende? Marcelo, basicamente, lá da Lava Jato foram essas. quando você pega esses diálogos que estão vazando, eu fiquei muito curioso, pensando, o que será que o Marcelo pensou disso? Quando veio o Dallagnol falando da Érica, da delegada, e dizendo, aí, nesse caso, ela corre risco, o caso do tal depoimento. Você conseguiu entender o que ela fez? Ela simplesmente sentou, ouviu o cara e sentou e fez um depoimento sem a presença dele? O que ela fez ali? Ela ouviu o advogado e escreveu um depoimento como se o réu tivesse presente, com base no que o advogado falou. Só que o advogado não combinou tudo com o cliente. Quando o cliente foi ser interrogado pelo Sérgio Moro leu, viu que ele não estava falando o que estava... Mas o senhor da dele polícia disse. Aí leu para ele. Ele disse, mas eu disse isso? Não, acho que acrescentaram um pouco a mais aí, juiz. Não fui eu que disse isso. Entende? Isso eu estou escrevendo sobre isso, porque, na verdade, assim, essa é uma das fraudes. Essa é que apareceu. Mas são outras. Não, tem outras que apareceram. E são várias fraudes. Por exemplo, fazer uma sindicância falsa para dizer Sim. que o grampo não foi colocado, quando o grampo foi colocado. E aí? Cadê? Aí fizeram a sindicância, houve uma nova sindicância, mandaram abrir um processo disciplinar para ele, ele ganhou a suspensão de 2 ou 3 dias. E essa suspensão foi anulada quando o Moro era ministro da Justiça. Ou seja, não aconteceu nada. Nada. O Moro não venha me dizer que quer punir corruptos e ilegais, porque eu estou escrevendo sobre isso. Acontece que eu me envolvi agora, nos últimos dias, junto com o meu amigo Silvio Tender, nessa Carta à Humanidade. Sim. Hoje mesmo eu tive um encontro com 3 governadores, ele, o Zoom também, para falar da necessidade de combate à pandemia, a necessidade de acabar com essa política de genocídio, e essa política vai continuar, porque mudou o ministro, mas não mudou nada, trocada pelo jaleco. Na verdade, é o Bolsonaro que vai continuar mandando e ele vai continuar nessa política de matança. Por isso, eu não estou conseguindo tempo para escrever. Mas eu estou escrevendo que eles impediram a Polícia Federal, eles é o Ministério Público e o Moro, impediu a Polícia Federal de investigar possíveis crimes cometidos pela Polícia Federal. Beneficiar os deles. Ou seja, não há isso de que a lei é para todos. A lei é para os inimigos. Os amigos ali, a panela, que cometeram ilegalidades, e não foram poucas, foram muitas, eles não deixaram investigar. Érica foi levada para o Moro, para Brasília. Primeiro foi para Aracaju. Não, Aracaju primeiro. Foi para Florianópolis. Aí fez a lambança da morte do reitor. Sim. Foi lá, ouviu um louco de um corregedor da universidade, que era tão louco, e saiu acusando o reitor de um rombo de 98 milhões, que não era 98 milhões, que não era rombo, tá? Podia ter erros administrativos, que nem a história dos agricultores, que não tinha roubo, tinha erro de nota fiscal, erro burocrático. E acabaram com o programa. O Moro acabou com o programa que combatia a fome e que beneficiava os 2 lados, o pequeno agricultor e quem tinha fome. E depois da Érica, dessa lambança lá em Florianópolis,
ela ainda ganhou o cargo de superintendente da Polícia Federal em Sergipe. Entendi. Que foi com o Moro para ser do DRCI. Isso. Dirigiu o DRCI lá. Ô, Marcelo, finalmente, eu vi o seu documentário que você fez junto com o Nassif, e foi brilhante. Primeiro, assim, a concepção mesmo de vocês darem os depoimentos foi super legal e foi muito esclarecedor, né? Porque vocês foram buscar antecedentes que deixaram claro que não foi só na passagem pela Lava Jato que o Moro fez lambança, né? O que você Era essa a destacaria do intenção. documentário? Era essa a intenção. A intenção era essa. Eu queria, Zenha, chamar a atenção do seguinte: nós não descobrimos a pólvora. Muitas das coisas que estão ali no documentário, algumas eu descobri, algumas o Nassif descobriu, muitas já tinham saído em outros lugares, escondido, ou jornais locais, ou jornais regionais, ou conversa de advogado. Nós simplesmente juntamos as peças, mergulhamos na questão. Qualquer jornalista poderia ter feito isso se tivesse interesse de saber o que acontecia por trás dos panos. Aí é um grande problema, como o Mário Magalhães fala lá, que a imprensa na Lava Jato não fez papel de imprensa, fez papel, a grande imprensa fez papel de release, de propagandear. Relações públicas. Relações públicas. Houve aqui, passa ali, não questiona, não fez nada. A grande imprensa tinha muito mais condições de fazer um documentário como esse. Eles têm mais dinheiro. Eu vivo de doação do blog. Eu não tenho patrocinador do blog. Eu não gosto de ter patrocinador do blog. Meus patrocinadores ainda são meus leitores, que pingam ali R$10, R$20, R$30. Uns pingam todo mês, outros não pingam. Eu não morri de fome, não vou morrer de fome por isso. Tá? Então, não tenho patrocinador, não sou grande imprensa, não tenho estrutura que eles têm. Né? Quando eu paro de trabalhar, eu não escrevo, não tem outro fazendo por mim. E nós só juntamos as peças e fomos atrás dos documentos. Ali tudo está documentado, não tem uma coisa citada ali que não tem documento. Alguma vez aquilo foi dito, alguma vez nós fomos lá, localizamos os vídeos do julgamento em que o ministro Celso Mello, 8 meses, 10 meses antes da Lava Jato, chama o Moro de juiz travestido de investigador, entende? Está todo lá, nós ouvimos o depoimento, gravamos, guardamos. Esse voto dele transcrito no acórdão não tem isso. Nós é que ouvimos toda a fala dele e degravamos. Corremos atrás de documentação para não deixar nada descalçado. E teve gente que depois se arrependeu de não ter falado com a gente. Teve advogado, não quero aparecer, não sei o quê. Depois disse, lamento, eu devia ter entrado e falado tudo que eu sei. E teria umas coisas ainda para fazer. Então, na verdade, a gente juntou peças para mostrar que aquilo ali já vinha acontecendo desde 2003, desde o Banestado. E que os tribunais superiores foram omissos por conta da pressão, eu entendo como conta da pressão da mídia. Você não pode negar que o Gilmar Mendes, no início da Lava Jato, apoiava a Lava Jato. Sim. Apoiava descaradamente a Lava Jato. Depois ele começou a perceber, com um certo atraso, de que a Lava Jato tinha um monte de defeitos, um monte de pecados. Né? Mas também muito por conta da mídia. A mídia comeu na mão dos lavajatistas, da Força Tarefa, e não questionava. Esse é o papel de jornalismo? Não sei. Eu acho que não é. Né? E está degringolando tudo. Agora vem a história de inquéritos secretos, com gravações que ninguém sabe se GM é Gilmar Mendes ou Guido Mantega. Tá uma confusão danada já, em outro aspecto. Vão surgir mais coisas. Certamente surgirão mais coisas. Tem o episódio da Meire Posa. Todo mundo ouvia Meire Posa. Meire Posa é uma ex-contadora do Youssef.
que trabalhou para a Lava Jato, por vontade própria, porque ela já estava querendo brigar com o Youssef. Antes da Lava Jato acontecer, ela procurou a Polícia Federal em São Paulo, entregou informações que poderiam gerar uma investigação contra o Youssef. A Polícia Federal de São Paulo não ligou, desdenhou. Depois ela voltou lá e aí disseram: não, agora tem uma operação lá em Curitiba, talvez te interesse saber, eles interessam saber. E aí o Márcio Adriano Anselmo a procurou, ela, como ela mesmo se intitulava, se transformou em informante infiltrada. Ela passava as informações dos doleiros, porque ela conhecia as contas. Ela deu documentos para a Lava Jato, que a Lava Jato botou debaixo do braço e levou para Curitiba sem registrar o recebimento daquilo. Depois, para poder dizer no processo que aquilo ali era legal, inventaram uma busca e apreensão no escritório dela. Depois, ela se transformou em testemunha do juízo a pedido do Moro. E depois ela se sentiu desprezada, abandonada, e acabou sendo processada, porque ela também tinha culpa no cartório da lavagem. Quando ela se transformou, foi rejeitada, ela começou a dar entrevista. Primeiro ela falou para o Romeu Tuma Júnior, que colocou um depoimento dela na segunda edição do livro... Eu tenho esse livro aqui, agora eu não me lembro o nome. Mas ela ficou danada da vida, que pagaram um pouco a ela, não sei o quê. Depois ela deu uma entrevista para a Carta Capital, que explorou. Quando eu fui conversar com ela em 2016, aí em São Paulo, num café, ela começou a reclamar da vida, dizer que estava se sentindo ameaçada, que não sei o quê. Aí eu disse assim: a senhora já registrou isso? Ela disse: quem vai querer ouvir isso? Eu disse: a senhora quer registrar isso? Quero. Então eu liguei para um procurador da República, que eu conheço, desde os anos 90, nós estamos em 2016. Falei com ele: olha, tem uma senhora querendo contar a história de que está ameaçada. Você me arranja, ele é um procurador regional. Você me arranja um procurador de primeira instância para ouvi-la, não sei o quê. Ele falou assim: por que primeira instância? Eu sou procurador, posso ouvi-la, traga no meu gabinete. Arranjei um advogado para fazer a defesa, acompanhá-la e orientá-la, e levei lá, registrei isso. São 4 folhas de depoimento, foram 4 horas de depoimento, contando diversas ilegalidades da Lava Jato. E isso aparece nas conversas do Telegram. Pô, o que o Osório está fazendo ouvindo a Meire? O outro chamando o Osório de FDP. O outro falando: que porra é essa? Ele ouvindo a Meire, como pode? Ele está querendo fazer o quê? Aí eles começam a controlar, porque o que o Osório fez? Ouviu e pegou o depoimento em cópia e mandou para todos os órgãos que podiam tomar providência. Corregedoria da Polícia Federal, direção da Polícia Federal, Corregedoria do Ministério Público, CNPJ, CNMP e Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Né? Mandou. Fizeram alguma coisa? Não. Tentaram fazer, mas aí o Ministério Público não deixou, abafou. Então, mostra. Porque a diferença é que eu peguei o caso, assim, eu vou documentar isso, não vai ficar um bate-boca. Amanhã essa mulher diz que não falou isso para mim. Isso. E aí eu documentei a coisa. E hoje ninguém pode dizer que o Marcelo Auler inventou nada. Eu reportei um fato e encaminhei a uma autoridade. E tomou ela a providência devida. Então, na verdade, eu não sei, eu acho que vão surgir muitas outras histórias paralelas, muitas outras histórias desse tipo. Entende? Eles não andaram sempre dentro da lei. Esse é o grande problema. Eu até elogiava a operação no início, porque era necessário uma operação desse tipo, talvez sim. Agora, desde que respeitasse o devido processo legal, feito com respeito à livre defesa, à total defesa, e com respeito à presunção de inocência. Coisas que eles não cometeram, não respeitavam.
Para eles, todos já estavam culpados antes de serem julgados. E hoje você vê que vários processos estão sendo anulados. Né? Nessa história toda, volta, inclusive, na questão do Lula, aquela velha questão da presunção da inocência. Quem vai devolver 580 dias que o Lula ficou preso? Ninguém. Quem vai devolver isso que roubaram dele? Quando a gente diz que não pode cumprir pena antes de transitar em julgado, você pode até dizer assim, não, o processo judicial brasileiro é muito complicado, tem muito recurso, reduz o número de recursos. Simplifica essa coisa. Pode ser, e eu acho que tem muito recurso desnecessário e repetitivo. Entende? Agravo do não sei o que lá. E eu não estudei direito para saber tudo perfeito, mas noção básica a gente tem. Você reduz, mas não pode mandar para a cadeia antes do trânsito em julgado, porque você comete erros. E tirar a liberdade de uma pessoa é muito grave. Depois de descobrir que errou, tirando a liberdade dessa pessoa, como que você repõe os dias? Como que se repõe o fato de que os juízes proibiram o Lula de ver o irmão no enterro, no caixão? Entende? E quase queriam proibir dele ver o neto. Não se devolve isso. Então, é por isso que tem que se respeitar a presunção de inocência até o final do processo.